Quero deixar uma mensagem aqui para você que veio hoje. Quero deixar uma mensagem para esses jovens, adolescentes. Pode sentar aí mesmo, isso. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem a respeito de um jovem chamado João Marcos. Deixa eu dizer algo para você. Quem foi João Marcos? Eu tinha ligado para o Bruno é minha testemunha, e falei: Bruno, prepara aquela canção Casa Favorita, que eu vou falar que o maior desejo de Deus é que sejamos a sua casa favorita. Mas hoje à tarde Deus mudou o meu coração. Enquanto eu tirava um tempo de descanso, Deus começou a falar comigo a respeito de João Marcos. Queridos, João Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus como os demais apóstolos. Ele não fazia parte dos 12. Mas a tradição, tudo leva a crer que ele conheceu Jesus quando criança. Talvez quando trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse, talvez João Marcos estivesse no meio daquele grupo. Porque a mãe dele era uma das discípulas, uma das mulheres que seguiam Jesus. E mais tarde, a mãe abre na sua casa um PGM, eu posso ouvir glória a Deus. Ela recebe um pequeno grupo, uma célula, e a casa dela se torna uma casa de oração, uma casa de clamor, uma casa de intercessão. Porque não havia na época templos como existem hoje. Havia o templo que era dos judeus, e logo os cristãos foram expulsos e impedidos de estarem ali. Glória a Deus. E ela oferece a sua casa. Ela é uma discípula que segue a Jesus e que aceita a missão de ser e fazer discípulos. E João cresce nesse ambiente, a igreja na sua casa. Por isso que é importante trazer o seu filho. Às vezes eu encontro algum casal que faz tempo que eu não vejo, e eu falo: olha, estou sentindo sua falta, o que aconteceu? Eu falo: pastor, meu filho não para, não me deixa concentrar. E eu falo: leva, deixa correr, não tem problema nenhum. Os professores do Ministério Infantil, quando a gente faz reunião, eles brigam comigo: pastor, o senhor tem que colocar mais ordem, mais reverência, tem que colocar limites, porque pode subir, pode estragar, pode quebrar. Queridos, mas é tão bom ver as crianças, ver o José querendo tocar bateria, subir aqui, ver as crianças dançando a teté, a Betina, as meninas, né? Quando o Gabriel ministrava, a Débora ficava ali fazendo back. Queridos, que gostoso ver as crianças crescendo nesse ambiente. João Marcos cresceu nesse ambiente. O ambiente da igreja na casa, o Nicolas na bateria: pastor, deixa eu tocar o parabéns. Está fazendo aula. Irmãos, é melhor as crianças correndo aqui do que sentadinhas lá fora, na frente de um videogame, na frente de jogos horríveis ou com más amizades. É muito melhor, queridos. Nós trouxemos o retiro aqui para a igreja, eles bagunçaram tudo na sala, reviraram, não importa, irmãos, a gente arruma de novo. Sujou, a gente limpa. Quebrou, a gente conserta, a gente dá um jeito, irmãos. Eles estão no melhor lugar que alguém poderia estar. João cresce nesse ambiente. E uma vez, irmãos, ele presencia um milagre, porque Jesus não estava mais presente. Agora ele presencia um milagre na sua casa. Lá em Atos 12, em Atos 12, Pedro é preso. A história diz que ele foi preso e colocaram ele dentro de uma cela, algemado ainda, e guardas cuidando dele, missionário Danilo. E de repente,
Um anjo acorda ele, e ele não sabia se aquilo era verdade ou se ele estava sonhando, e o anjo fala: vem, coloca a sua roupa, coloca o seu calçado e me segue. O anjo vai saindo, e onde o anjo vai passando, irmãos, o anjo aperta o controle remoto do portão, né, dos portões da prisão, e os portões vão se abrindo, e Pedro vai passando, e os guardas não veem nada do que está acontecendo, e Pedro achando que é um sonho. Aí quando chega fora da prisão, o anjo fala para ele: vaza. Vaza. Ele fala: é verdade, eu estou livre. E aí ele sai correndo e vai bater numa casa. Na casa de quem que ele vai? De Maria, a mãe de João Marcos. Atos 12, verso de número 10 em diante. Olha só, irmãos, em Cesareia morava um homem chamado 10. Eu já contei a história. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Irmãos, foi o anjo que inventou o portão eletrônico. Olha só, e saindo, enveredaram por uma rua, logo adiante o anjo se afastou dele. Verso de número 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Amém? Irmãos, melhor coisa é ter um PGM reunido em casa, orando, pedindo milagre, pedindo libertação, pedindo salvação, pedindo, irmãos, eles estavam clamando para que Deus fizesse um milagre, porque Tiago havia sido morto. E eles falaram: Deus, nós não podemos perder Pedro. E João está ali orando, concordando, agora já é adolescente, já está grandinho. João presencia um milagre. Deixa seu filho presenciar milagres. Conte milagres para eles. Às vezes eu faço questão de comentar com a minha esposa, perto deles, das portas que se abriram, do que aconteceu, da maneira como Deus operou. Porque às vezes, irmãos, a gente, né, tem o costume de falar mal da igreja, falar mal, né, de pastor, da liderança na presença dos filhos. Depois não entende por que o filho não quer vir para a igreja quando adolescente. E não conta bênção. Conte bênçãos, milagres. Olha, nós oramos, nós vamos orar. Nós vamos clamar. Chega muito pedido de oração para mim, para minha esposa, e a gente grava áudio, às vezes na frente dele. Às vezes eu falo: filho, concorda comigo aqui nessa oração, tem uma pessoa precisando de um milagre, de cura, de libertação, de restauração. Filho, vamos orar. Depois a gente, né, às vezes ele chega: pai, o meu amiguinho lá não foi na aula hoje porque está doente. Filho, vamos orar por ele. Depois ele chega: pai, ele sarou, está bem. Irmãos, conte milagres. Compartilhe milagres, compartilhe a palavra. Tem no YouTube um monte de desenho bíblico, tem muita opção legal. Deixe louvores, músicas que edificam, que trazem cura, que restauram, que são sementes. Irmãos, meus filhos são testemunhas. Eu não consigo dormir se o áudio da Bíblia não estiver ligado do meu lado, no celular. O dia que eu esqueço de ligar, eu tenho pesadelos. Hoje eu acordei com um verso: porque para Deus nada é impossível. Daí eu chego aqui de manhã, o missionário Danilo ministra nesse texto que o anjo fala para Maria: para Deus. Que gostoso, irmão, você acordar com a palavra dessa. Você pode dizer glória a Deus? De vez em quando eu acordo, irmãos, e eu tenho cometido o erro que eu tenho que dormir. Quando seu pai, Gabriel, pregou aqui, o pastor Luiz Carlos, ele falou: Deus vai te dar mensagens à noite, durma com um lápis, com um caderno ao lado da cama, com a caneta. Irmãos, e eu não fiz isso.
Esses dias Deus falou comigo, eu acordei com uma palavra poderosa no coração, e eu falei, eu não vou esquecer, essa palavra é poderosa demais. Até hoje, não lembro de nada, que eu não anotei. Às vezes, irmão, vocês acham que eu estou conversando no WhatsApp, o pastor está pregando, eu estou aqui, ó. Igual hoje de manhã, né, Danilo? Zacarias ficou mudo, mas João Batista tinha voz. Era a voz que clama no deserto. Ontem é o Rafael pregando e eu anotando. Irmãos, deixa seu filho crescer nesse ambiente de milagres, de bênção. Aí depois você não vai ter que insistir para ele estar aqui. Ele vai te arrastar. Não, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o retiro, eu quero ir para o Reconf, eu quero ir para o Metanoia, eu quero ir para o encontro com Deus, eu quero ir lá para o treinamento que o Danilo está dando de evangelismo, eu quero fazer parte, eu quero estar envolvido, eu quero ser usado por Deus. João Marcos cresce nesse ambiente. Essa é a primeira lição que eu aprendo desse texto. Segunda lição, irmãos, é que João Marcos, ele andava com as pessoas certas. Ele era influenciado, ele não era um influenciador. Hoje existem muitos influenciadores digitais, mas ele era influenciado por discípulos. Coloca para mim, Carla, fazendo um favor, Atos 12, 25. Olha só, queridos, o que diz sobre João Marcos. Diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo quem? João Marcos. Irmãos, uau! O guri colou em Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Olha quem ele escolheu, irmãos. Ele não escolheu o Enaldinho, ele escolheu Saulo, escolheu Barnabé. Ele falou: olha, eu vou andar, vocês vão para Jerusalém, mãe, pai, me libera, eu quero ir com eles. Imagina, irmãos, às vezes eu tenho a oportunidade de jantar, almoçar com algumas pessoas, eu fico só ouvindo, anotando, aprendendo, desfrutando, recebendo. É bom demais, irmãos. Quem está te influenciando? Quem está te influenciando? Está na hora de escolher boas influências. Deus chama Saulo, agora eles estão lá em Antioquia, e Deus chama Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária que existiu na história da igreja. Irmãos, eu estou falando da primeira viagem missionária. Quem foi? Saulo, Barnabé e João Marcos. Passa batido para nós, irmãos. Dá uma olhada no capítulo 13, coloca para nós, Carla, fazendo favor, versos 4 e 5. Agora eles estão lá na Antioquia. Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também, quem que estava ali na cola deles? Ajudando? João Marcos. Que gostoso, né, irmãos? Ele nem aparece, mas ele está lá. Mas ele é novão, ele é meninão, ele é gurizão. A coisa dá uma apertada, porque trabalho missionário não é fácil, né? Vocês viveram ontem a realidade da igreja perseguida, né? Não quero assustar os pais não, eles foram acordados com metralhadoras. Pessoal, né? Teve uma perseguição aos cristãos ontem aí na madrugada, foi forte, hein? A coisa apertou, irmãos,
Mas eu aprendo mais uma lição. Ele era humano. E ele aborta a sua viagem. Chegou um momento que ele falou: olha, quero a mamãe. Estou com saudade da minha casa. E no capítulo... E mais adiante, irmãos, aqui, no capítulo, ainda no capítulo 13, no 14, ele pede para voltar. Ele era inseguro. Estou chegando lá, irmãos. No 13, né? Isso mesmo. 13, Atos 13. Eu não fiz essa anotação. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Ei, faz parte desistir às vezes, viu? Às vezes faz parte. Às vezes não é feio falar: estou com medo, estou inseguro, eu acho que para mim não vai dar. Aí Deus está falando, olha, você vai ser o próximo líder dessa célula. Ah, mas eu tenho medo, estou inseguro, acho que não vai dar. Olha, vocês vão ministrar o louvor do Reconf. Meu Deus, tanta gente fera, estou com medo. Uma vez eu ouvi uma frase, uma frase muito profunda, que de vez em quando eu lembro dela. Está com medo? Vai com medo mesmo, porque aquele que lança fora todo medo está com você. No verdadeiro amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora todo medo. Ele era humano, era meninão, e aí ele volta. Eu perdi essa anotação porque eu me lembrei de uma situação que, quando a gente estuda no seminário, queridos, tem lá no livro de Marcos mesmo, quando os guardas vêm para prender Jesus e levá-lo para o sinédrio para ser julgado, e Jesus começa a ser açoitado. Naquele momento da prisão, está lá em Marcos, Carla, está lá em Marcos 14, 50, 51, fala que quando prenderam Jesus, né, chegou a polícia, movimento, barulho, e aí ele estava ligado, ele estava meio antenado, e ele tem um jovem que está em casa dormindo, ele pega um lençol, se cobre, e vai ver o que está acontecendo, e ele começa a seguir aquela cena, aqueles soldados, e quando ele vê, ele está no meio da confusão. Pega Jesus, prende os discípulos. Olha a igreja sendo perseguida já aí. Prende. Aí os discípulos fizeram o quê? Fugiram. Olha o verso 51. Um jovem coberto unicamente com lençol seguia Jesus. Eles o agarraram. Verso de número 52. Mas ele largou o lençol e fugiu nu, pelado. Pensa os guardas vendo essa cena: vem aqui, você é discípulo deles. Ele soltou o lençol e vazou para casa. Dizem os estudiosos que era João Marcos, mas está registrado no livro de Marcos, por isso que ele ocultou o nome. Ele falou: um jovem, não sei quem fui, mas irmãos, ele estava sempre no ambiente, você está entendendo? Ele era um piolho de retiro, de marcha.
O Bruno vai estar lá, eu vou lá. Eu quero estar no meio do fogo. Ele tinha esse coração que ardia, queridos. Mas a última lição que eu quero deixar, quem nunca errou, irmãos, quem nunca começou uma faculdade e trancou, começou um serviço e parou, começou um projeto e abandonou, quem nunca passou por isso? Só que isso não define o seu futuro. Desistir não define o seu futuro. Deus tem um projeto. É só se levantar, falar: Senhor, me perdoa, e voltar. Volta, e Deus vai te usar, e Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Passa um tempo, Paulo e Barnabé falam assim: olha, nós precisamos voltar na segunda viagem missionária, fortalecer os irmãos. Barnabé fala: olha, o João Marcos está bem, vou ligar para ele. Paulo falando negativo. Aquele amarelão, pipoqueiro, comigo ele não vai não. No primeiro aperto ele vai voltar, vai deixar a gente na mão. Mas Barnabé, irmãos, é daqueles que não desiste de ninguém. Barnabé falou: Paulo, eu vou levar. Paulo falou: comigo não vai. Barnabé falou: vai. Ele não é uma lâmpada que queima, a gente tira, joga fora e coloca outra no lugar. A gente faz isso com coisas, irmãos. Com gente, a gente dá uma nova oportunidade. Eu vou levar ele de novo. Aí Paulo falou: então você vai para um lado, eu vou para o outro. Barnabé falou: fechado. João, vamos comigo. Paulo vai com Silas. Bom, deixa eu te dizer algo que eu demorei para entender. No reino de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, o exército de Deus é o único que quando se divide ele multiplica. Quanto mais divide, mais multiplica, mais avança, irmãos, mais longe vai. É impressionante, irmãos, a gente se divide para se multiplicar. É assim, irmãos, eu demorei para entender isso. De uma, nascem duas equipes missionárias. Barnabé leva João Marcos. Só que deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Em tudo Deus tem um propósito. Quando ele volta para Jerusalém, e eu já vou encerrar, vou chamar o Bruno. Quando ele volta para Jerusalém, ele cola em quem, irmãos? Ele cola em Pedro. Será que o menino é bobo ou não? Ele volta para Jerusalém, ele larga Paulo e Barnabé e cola em Pedro. Está lá em Atos 15. Coloca para nós. Deus começou a falar hoje à tarde. Falei: meu Deus, eu nunca preguei sobre João Marcos. Atos 15, verso 36. Ah, tá, aqui eles pode passar, por favor, voltar a visitar. E aí eles não Barnabé quis levar, e ele não, Paulo não quis. Esse é o verso. E ele começa: tudo bem, irmãos, eu esbocei agora à tarde, tá? Agora eu não vou conseguir achar, mas eu quero ir para o final. Quando ele volta, ele começa a caminhar com Pedro. E deixa eu dizer algo muito interessante a respeito de João Marcos. Pedro começa a discipulá-lo. Às vezes o discípulo não dá certo com o discipulador, mas dá certo com o outro, viu? Pedro começa a discipulá-lo. E Pedro, irmãos, não era inteligente como Paulo e Barnabé. Pedro era pescador, era mais
era mais simplão. Aí como que Pedro discipula João Marcos? Ele começa a contar os milagres de Jesus para João. João, você sabia que uma vez Jesus estava um endemoniado em tal lugar, estava um cego chamado Bartimeu, e aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí João Marcos: Pedro, o que aconteceu? Jesus falou: tragam ele aqui, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus falou: veja, e ele passou a ver. Que mais, Pedro? Tinha lá em Gadara um endemoniado, que ninguém podia prender com correntes, que ele vivia dia e noite, ele não dormia, ele se feria com pedras, ele andava gritando dia e noite, era um cara louco, um doido varrido, a família não aguentava mais, os amigos não aguentavam, ninguém sabia o que fazer. Ele morava nos cemitérios, e ele comia ali restos mortais. E aí Jesus chamou a gente para ir lá, do outro lado do mar da Galileia, lá em Decápolis, e chegando lá, Jesus disse: ei, legião, sai deste homem. E aquele homem ficou liberto. Quando o pessoal da cidade veio ver o que estava acontecendo, os demônios tinham entrado nos porcos, os porcos foram para o mar, e o pessoal da cidade veio ver o que estava acontecendo, e encontraram o homem sentado, vestido em perfeito juízo. E João Marcos ia registrando tudo. E aí nasce o Evangelho de Marcos, que você tem nas mãos. Ele deixa uma viagem missionária e vai ficar perto de Pedro, e ele começa a registrar. E deixa eu fazer uma pergunta: sabe qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? O Evangelho de Marcos. Chegou nas mãos de Mateus, Mateus foi lembrando de outras coisas, falou: olha, uau, que legal. João Marcos escreve querendo evangelizar os romanos, Mateus evangelizar os judeus, Lucas queria evangelizar um amigo chamado Teófilo, pega o Evangelho de Marcos também e vai lembrando de outras histórias que Paulo contou, que os outros contaram. E aí, queridos, nascem os evangelhos sinóticos, vistos do mesmo ponto de vista, semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Mas o primeiro é de quem? É de um menino que um dia fugiu nu de medo, que um dia voltou porque não aguentou o baque de uma viagem missionária. E em todo mundo é estudado o Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho está escrito, irmãos, no final dele: portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Tudo isso porque João Marcos disse sim para a vontade de Deus. Bruno, pode subir. E agora eu termino. Paulo agora está velho, irmãos. 1 Timóteo, ele está velho, e ele está sozinho no lugar, e ele chama Timóteo. 1 Timóteo 4:9. Eu vou encerrar, e eu quero que você guarde o que eu vou te dizer agora. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Pode passar o 10, fazendo favor. Então é 2 Timóteo, segundo, tá? Segundo 2 Timóteo 4. É a outra carta, é 2 Timóteo 4:9, tá? Desculpa, Carla, eu que fiz confusão aqui. Isso.
Aí ele diz para Timóteo: Paulo está velho. Vocês lembram que quando foi na segunda viagem missionária aqui, que ele falou para Barnabé? Comigo João Marcos não vai. Lembra que Paulo falou isso? Aí ele falou: Timóteo, venha o mais depressa possível. Timóteo. Verso 10, por que Paulo tinha pressa? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. O time desmontou. O time se desfez. Eu estou precisando de você, Timóteo. Verso de número 11, somente Lucas está comigo. Faça o quê? Encontre Marcos e traga junto com você, pois ele é muito útil para o meu ministério. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? 20 anos atrás, Paulo diz: não serve para o meu ministério, esse amarelão não serve, pipoqueiro não serve. 20 anos depois, Marcos tinha crescido, irmãos, estava maduro. Paulo fala: Timóteo, vem ficar comigo, mas não vem só não, traga João Marcos também. Quem estava, somente quem estava com Paulo? Lucas. Eu creio que foi nesse encontro que Lucas teve acesso ao Evangelho de Marcos e começa a escrever o Evangelho de Lucas. Ele é muito útil para o meu ministério, eu preciso dele. Ei, quando o diabo disser para você: você é um inútil, você não tem valor, você não tem dons, você não tem talento, você vive desistindo, você vive pecando, fazendo coisas erradas, lembram-se, por favor, desse verso: você é muito útil para o ministério, para a obra de Deus. Eu, como pastor, eu quero dizer: vocês são úteis, o lugar de vocês é aqui, a alegria de vocês, a força de vocês, a disposição de vocês é o que faz a diferença nesse ministério. Vocês são bem-vindos, e o desejo do meu coração é que Deus levante uma geração de João Marcos nesta comunidade. Quando eu olho para um Danilo, você, sua esposa, eu vejo uma geração de João Marcos. Tinha tudo para estar fazendo outra coisa, mas disseram sim para a vontade de Deus. Que Deus os honre, os abençoe. Vamos ficar em pé, gente, para a gente orar? Aleluias. Vem aqui, Danilo, vem aqui, eu quero orar por você, pela Bia. Moçada, chega mais aqui. Amanhã a gente encerra essa conferência. Pode chegar mais aqui no meio. Mas, queridos, eu vejo uma geração que às vezes as pessoas não acreditam, mas o Senhor acredita. Não importa se você desistiu, você vai se levantar novamente, amém? Você vai se levantar, e eu quero estender essa palavra para a igreja. Quero estender para você. Não importa se você desistiu, se em algum momento você parou, cessou a comunhão, quis desistir. Deus está falando: você é útil. Quer dizer para você, cada pastor aqui, eu estou olhando ali para o pastor Roger, estou olhando para o pastor André lá atrás, estou olhando para a nossa liderança, para a minha esposa, para a pastora Maná, para a pastora Letícia, para os nossos líderes, os que estão aqui, os que não estão, para o nosso ministério de louvor,
para o pessoal do acolhimento, da sonoplastia, do data show, da transmissão, para os professores do ministério infantil, que enquanto nós estamos aqui, eles estão cuidando das nossas crianças. Eu quero dizer, você é muito útil para o nosso ministério. Não desiste não. Está difícil, Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar. Só tem que abrir a porta, né, Mário? Só abre a porta para Jesus e deixa que Ele faz o resto. Danilo está indo junto com a Bia do Rio Grande do Sul para uma nova experiência missionária. Que Deus o use, o capacite, dê a unção que eles precisam para evangelizar aquele povo enquanto estiverem no Brasil, porque eles irão para as nações. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada João Marcos que está aqui, cada menino, cada menina, pelo Danilo, pela Bia. Senhor, ó Deus, obrigado pela disposição, porque eles disseram sim para a tua vontade. Talvez pessoas não acreditaram neles, mas eles disseram sim. O Senhor acredita. Ó Deus, vá à frente até o Rio Grande do Sul, estabelece-os ali, usa-os ali, fortalece-os ali. Pai Santo, que tudo que Ele tem semeado, por onde tem passado, que eles possam colher em vidas, em frutos, em recursos. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada jovem, cada adolescente que esteve conosco nesse retiro. Também por aqueles que não foram. Não importa, eu quero dizer que o inferno perdeu, o reino ganhou, teu nome está sendo glorificado. Ó Deus, eu olho e eu vejo João Marcos, meninos e meninas novas, Senhor, cheios de sonhos, que eles escolham as amizades certas, que, ó Deus, eles mesmo, ó Deus, ainda não aguentando a pressão, que eles corram para perto das pessoas certas. Usa-os como o Senhor usou João Marcos, que aparece poucas vezes na Bíblia, mas o suficiente para deixar uma marca na história do cristianismo. Obrigado pela vida desses João Marcos que estão aqui hoje, desses homens, dessas mulheres, de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada avó. Obrigado por cada família que bondosamente o Senhor tem trazido até esse ministério. Obrigado pelos que servem, obrigado, ó Deus, pelos pequenos grupos que se reúnem nas casas, pelos milagres que têm acontecido, e muito mais milagres virão, porque o Senhor está conosco. O Senhor diz que os sinais seguirão aos que crerem, e nós cremos no Senhor. Muitos sinais haverão, Senhor, através da tua igreja, através dos teus filhos, através da vida deles. Senhor, pode, ó Deus, que os teus sinais possam seguir esse casal de missionário, que os teus sinais sigam o Bruno, o ministério dele, ó Deus, para que quando tocarem, ministrarem, que a tua glória venha, que vidas sejam curadas, libertas, restauradas, que pessoas sejam salvas, e que haja um avivamento nessa nação. Usa o teu filho como um canal. Obrigado porque ele disse sim, Senhor, para a tua vontade, e está, Senhor, fazendo a diferença nessa geração. Nós te agradecemos de coração. E para aqueles que desistiram, Senhor, não é o fim. Eles se levantarão e voltarão ainda com muito mais força, muito mais disposição, para servir ao Senhor e glorificar o teu nome. Oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome.
Amém.